Eu nunca começo um casamento antes, antes do making off, né? Antes de começar o dia, eu tenho que ler tudo, me idealizar, não, eu tenho que fazer isso. Eu nunca começo um casamento antes, antes do making off, né? Antes de começar o dia, eu tenho que ler tudo, me idealizar, não, eu tenho que fazer isso. Antes de entrar na cerimônia também é a mesma coisa, reviso, porque a gente precisa estar no momento certo, na hora certa, e principalmente com a lente certa. A gente gosta muito de usar vários tipos de lente. Então parece besteira ou então parece um capricho. Ah, mas tem que saber exatamente o que vai acontecer. Tem, porque o que uma 70-200 faz é muito diferente do que uma 35mm. Ou uma 14-24. E não é só isso, não é só a questão da lente, não é só... Porque todo mundo fala assim, nossa, mas isso é bobagem, é coisa de fotógrafo, é frescura do fotógrafo. Gente, não é. Posicionamento. Não é frescura, não é frescura do... Às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, mas o cerimonial ele é muito rígido com as coisas e tal. Gente, na hora que que os noivos vão receber, a única coisa material que vai ser pro resto da vida, que é a foto e a filmagem, aí vai ver que faz toda a diferença. Sim. Que é essa sincronia. Por que eu faço questão de fazer a visita técnica no local antes? Então, no mínimo 20 dias antes é feita a visita técnica e depois, logo após a visita técnica, a gente monta o roteiro. Por que eu monto o roteiro inteirinho? Vocês podem ver que eu coloco todos os detalhes ali no roteiro. Eu extremamente coloco importante. até horário. Quer dizer que vai ter que seguir aquele horário à risca? Não. É lógico que a gente vai ter uma variação ali, né? Mas a sequência é aquela. Então pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, normal. Mas todo mundo está sincronizado do mesmo jeito. Sim. Então, quando o convidado está assistindo tudo que está acontecendo e quando os noivos entram, vai o desenrolar. Quando eles vão ver as fotos, vão ver a filmagem depois. Então todos os passos estão ali, né? Tudo fluiu tranquilo. Que tudo teve. Então, e assim, o que é mais legal é a sincronia entre as equipes. Sim. A sincronia entre as equipes é muito importante. E o posicionamento de equipe. Posicionamento é extremamente importante. O posicionamento importante. de equipe, para mim, ainda é mais importante do que a sincronia. Porque a sincronia, qualquer coisa, a gente se vira nos 30. Mas o posicionamento, ele é muito importante. Por quê? E principalmente o ar livre, né? Não, o ar livre, o posicionamento de equipe, ele é muito mais preocupante do que dentro de um salão ou dentro de uma igreja. Porque dentro de uma igreja, querendo ou não, o altar, ele já limita os profissionais. Então, quando você está dentro de uma igreja, você tem lá um altar, você tem o lado esquerdo, que geralmente fica o coral, o lado direito, que já fica as crianças, e os bancos de frente. Pronto. Já tem um fluxograma pronto ali para as pessoas. Exatamente. O ar livre, acaba que ele fica um espaço livre. Sim. E as pessoas acham que pode circular em qualquer lugar. Colocar as coisas em todos os lugares. Não. Assim como alguns fornecedores, a gente vê muito por ser mais flexível, acaba ficando um pouco mais relaxado e muitas vezes posicionando na forma errada, né? E atrapalha muito. São casos em que a gente já até dividiu o espaço trabalhando aqui no Cafezal, em que infelizmente um dos fornecedores ficou basicamente de frente para os pais, né? De frente para a mãe. As costas dele ficou na frente dos pais, que eles não viram a cerimônia toda. Ou seja... E às vezes o fornecedor, muitas vezes, a pessoa, o profissional que está ali, às vezes ele não percebe o que ele está fazendo. Não percebe. Então a gente tem que... Eu costumo fazer o seguinte, eu sempre estou muito... E eu respeito muito o altar. Então sempre, a primeira coisa que eu faço quando... Você já me conhece, você já sabe como que eu trabalho. Mas quando eu vou conversar com alguma equipe que eu nunca trabalhei, a primeira coisa que eu falo para eles, eu estou de lado, eu estou olhando. Se precisar, é só fazer sinal, eu venho. Eu não fico no altar. Por quê? Porque senão todas as fotos que vocês fizerem dos noivos, vai sair eu de preto lá. Aí vai estar aquela bela foto de preto ali. Não, gente, eu acho que a gente não pode aparecer, a gente tem que ser invisível. Como eu não acho que a filmagem deve aparecer, o coral não deve aparecer, ninguém. A parte técnica não pode aparecer de jeito nenhum. Os bastidores, eles não podem ser vistos, né? Aqui, quando a gente vai fazer o ar livre, eu já
peço, fecha os toldos. Todos, a gente fecha tudo quanto é todo. São os toldos A parte aqui, ali da cozinha, fecha tudo, já fala pra todo mundo ir lá pro outro lado. Tirar, é muito importante tirar os carros todos daqui, porque senão tudo é poluição aparece. visual. Para as nossas fotos, isso aí É faz toda a poluição diferença. visual. Toda a diferença. As minhas meninas vão trabalhar, elas não podem ficar lá na frente. Elas ficam geralmente de lateral. Se vocês precisam, na mesma hora aparece uma. Geralmente eu chamo, falo, o que vai ser a próxima coisa? Geralmente aparece, mas a gente nunca tá no altar. Principalmente quando é muito padrinho, essas coisas. Se a gente ficar mais nós lá no altar, vocês vão trabalhar. É engraçado que a gente está falando vários pontos que, se, determinando a ótica que você vai ver, parece vantagem por fazer uma cerimônia ao ar livre, muitas vezes não é uma vantagem. É uma desvantagem. É uma desvantagem. A própria organização do ao ar livre, principalmente para vocês da assessoria do cerimonial, eu imagino que seja muito mais complexo do que As pessoas se enganam que quando fala a cerimônia e a festa no mesmo local é mais fácil. Não, ela é mais difícil. Ela é bem...